A IPI Central de Presidente Prudente apresenta uma mensagem de Deus para você. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Graça e paz, amém? É bom a gente estar junto, né? Eu fico aqui com o coração apertado, queria estar lá no fundo, com os pequenininhos. Mas já fui lá, vi que está tudo certo, tudo encaminhado. E é gostoso ver as gerações, né? Nós temos hoje 2 meninas lá em 2 salas, junto com um monte de auxiliar para ajudar. Meninas novas, meninas de 15 anos, 16 anos, já servindo o Senhor, já sendo instrumento de bênção nas mãos do Senhor, tão novas, né? Já ministrando, já pregando, já pastoreando o coração dos mais novos. Isso é uma bênção. Isso quer dizer que a igreja está cumprindo o seu papel. Isso quer dizer que a igreja ela está viva, ela está saudável, ela está frutificando para a glória de Jesus, amém? Que coisa boa a gente estar junto para conversar sobre esse tema que já está aí na tela, reconectando as gerações. Esse é um grande desafio do presente século, do presente momento que a gente vive, reconectar as gerações. Hoje não é difícil a gente encontrar as pessoas bem conectadas, ou com a internet, ou pelos meios modernos de comunicação. As distâncias entre as pessoas foram encurtadas, mas a nossa comunicação ficou mais rápida, ficou mais ágil. Eu me lembro que quando a gente conversa com o seu João aqui, nosso querido presbítero, seu João, a gente conversa aqui durante a semana, ele diz, na minha época, a gente tinha que ligar lá em São Paulo e pedir para esperar uma semana para poder fazer a ligação. E como ficou rápido, né? Como ficou ágil as nossas comunicações, os nossos meios. Mas ao mesmo tempo também, se a gente for perceber, a gente vai ficando parece que a gente está ficando distante um do outro. Apesar dessa facilidade que a modernidade traz, você já está vendo a tela aí, apesar da facilidade que a modernidade traz, mas ela também traz essa consequência, ela também traz esse aspecto de vida social. Uma família inteira, inclusive o cachorro. Gente, isso é fantástico, né? Lá em casa o meu ainda não pediu um smartphone, nem um tablet. Mas eu acredito que daqui uns 20 anos eles vão pedir. Vai ter uma coleirinha, assim, eu quero um smartphone. E olha lá, ó. E essa é uma situação bem presente, ao mesmo tempo que a gente tem facilidades de comunicação, meios ágeis de comunicação, as pessoas são aproximadas, famílias são conectadas, filhos que estão longe, em outro lugar, em outro continente, conseguem conversar com seus pais e vice-versa, com tanta facilidade, mas ao mesmo tempo nós também corremos o risco de nos distanciamos uns dos outros. A gente se abraça pelo WhatsApp. Já reparou isso? Você manda o bracinho assim para o outro. E o outro se sente abraçado, é uma coisa de louco. Na minha época tinha que dar cheiro. Como eu, às vezes recebo lá, dá um abraço. Eu falo, como? E me abraçou? Não. Né? Mas a pessoa do outro lado acha que te abraçou. Né? E se sente satisfeita por isso. Claro, é o meio moderno, é o jeito que a galera em cima aí, os jovens, os adolescentes se conectam. É o jeito de viver. Mas a gente tem que tomar cuidado também que isso pode nos distanciar. Nós vivemos a época do cada um no seu quadrado, cada um no seu espaço, cada um do seu jeito, cada um com a sua tribo urbana, né? Cada um de jeito. Hoje nós temos igreja para tudo quanto é gosto, né? Tem igreja dos roqueiros, tem igreja dos cabeludos, tem igreja dos reggae. Parece que isso é tudo muito bom, obviamente, porque alcança aquela área específica da sociedade humana, mas parece que a gente tem dificuldade de estar junto, porque é estranho, é diferente, e aí nós temos que criar vários meios para as pessoas se sentirem bem e estarem, entre aspas, juntas. E é interessante que, olhando para essa situação, né, aquela situação anterior, olhando esse quadro, nós temos um grande desafio como cristão na atualidade, que é vivermos conectados uns com os outros, apesar da fase de vida de cada um de nós, para fazermos funcionar com saúde a vida do corpo de Cristo.
a vida da igreja. É um grande desafio para mim e para você, é um grande desafio mesmo, é um grande desafio. O Theo tem 5 anos, mas quando ele tinha 2, ele pediu um celular. Eu fui ter celular, eu tinha 26 anos, quando eu casei. E era um Jurássico, não era moderno, né? Então, como a gente está hoje, né? Então, é um desafio para nós, apesar de tudo isso, vivermos bem conectados. E pensando sobre isso, eu queria convidar você, como já está ali, a abrir a sua Bíblia, no Salmo de número 78, o Salmo que fala de geração, o Salmo que fala com essa perspectiva da necessidade que nós temos de estar conectados, e talvez em alguns casos hoje à noite, de termos que reconectar, de termos que religar, reconciliar. Religião tem a ver com isso, é religare, é nos ligar a Deus. É um projeto humano numa tentativa de se ligar a Deus. Por isso, religião é uma manifestação nossa de uma essência de necessidade que a gente tem de se conectar, de se religar àquele que é um ser supremo. As religiões fazem isso e nós sabemos e conhecemos muito bem a quem fazemos isso, que é o nosso Deus Criador dos céus e da terra, de onde vem o nosso socorro. Salmo 78, nós vamos ler. Versículo 1 em diante diz: Povo meu, escute o meu ensino, incline os seus ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas, histórias, abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louvores feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Fique tranquilo que eu não vou falar só sobre criança. Vou falar para todos nós, porque todos nós estamos envolvidos nessa história de conexão de geração. Quando a gente olha esse salmo, a primeira coisa que a gente tem em mente aí, estudando o salmo, é que esse salmo ele tem uma preocupação de fazer com que aquela geração daquela época, não se esquecesse aquilo que havia acontecido. Aquela geração não se esquecesse que um dia eles foram rebeldes, de que um dia eles se afastaram do Senhor. Versículo 8 fala sobre isso. Então o salmista tem uma preocupação de deixar aquela geração em alerta, em atenção máxima, para não se esquecer do que os antepassados fizeram, abandonando o Senhor e não conhecendo os seus feitos. Então é um grande alerta. E é interessante que esse salmo, o Salmo 78, ele termina de maneira abrupta. Ele acaba a história de Israel com o único objetivo de que as gerações partilhem e continuem escrevendo a história das gerações. O desejo do salmista é esse. E é interessante que isso acontece também no Novo Testamento, no livro de Atos. No último capítulo, capítulo 28, versículo 30 e 31, a história da igreja se encerra também, se interrompe, com essa perspectiva de que os cristãos daquela época continuassem escrevendo a história do cristianismo, a história da salvação, da boa notícia que havia em Jesus. E esse é o mesmo desafio para mim e para você. O desafio para mim e para você é o que está escrito no versículo 7. Continuar cumprindo a nossa tarefa, para quê? Para que os outros que vierem possam pôr a sua confiança em Deus. É um grande desafio, né? É um grande desafio para a nossa vida, porque todos nós temos a responsabilidade com as próximas ou pelas próximas gerações. Então, pensando sobre reconectando as gerações, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que as gerações é um projeto de Deus. As gerações são um projeto de Deus. É algo que Deus fez, é algo que Deus criou. Quando Ele criou o homem e a mulher, Ele diz: vocês vão ser fecundos, vocês vão ter filhos, e esses filhos serão aqueles que irão dominar a terra. Quando a gente vê essa ideia de geração, é muito forte isso. Você já parou para pensar sobre isso? Que Deus passeia pelas gerações, que Deus usa as gerações.
que Deus ele vai moldando a história através das gerações. O versículo 3 e 4 do Salmo fala isso. Olha só que ele fala assim, ó: o que ouvimos, geração que está aqui, que ouviu, geração anterior. O que ouvimos e aprendemos. O que os nossos pais nos contaram. Agora a geração presente. E nós não, ele diz, não os esconderemos dos nossos filhos. Esses filhos vão crescer. E aí ele continua, para quê? Para que esta geração conte à próxima geração, os filhos dos filhos. Deus age nas gerações. Deus usa as gerações para o cumprimento do seu propósito. É assim que Deus age, é assim que Deus faz, aí está a beleza. Quando Deus chamou Abraão, falei de Adão e Eva, né? Mas quando Deus chamou Abraão, lá em Gênesis 17, ele diz justamente isso, que a partir dele, todas as gerações seriam benditas. Parte de uma geração, parte de alguém, parte de um homem, de uma mulher. A construção da história do projeto de Deus, do propósito de Deus, do plano de Deus. Partiu de Abraão. E a Bíblia diz em Gênesis: estabelecerei a minha aliança, como aliança eterna entre mim e você, e os seus futuros descendentes. Aliança não é contrato. Contrato tem começo, meio e fim. Aliança não tem começo, não meio e fim. Aliança é eterna. Ela começa um dia e ela nunca se acaba quando é a aliança do Senhor. E é interessante que depois, passado aquela geração, no Êxodo, em Êxodo 3, Moisés vai trazer a palavra para o povo. Olha, lembra do Deus? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Geração. E Deus falando através das gerações. Deus se movendo, Deus se mostrando, realizando seus grandes feitos através das gerações. É muito interessante isso. Olhar no Novo Testamento, quando a igreja lá no comecinho, cumprimento da promessa, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39, a Bíblia fala que haveria um cumprimento de uma promessa lá de Joel, no capítulo 2, que se cumpriu em Atos, capítulo 2, e o texto diz assim: pois a promessa é para vocês. Promessa que Deus faz é diferente que eu e você fazemos. Eu e você podemos falhar na nossa promessa. Eu e você podemos mudar a nossa promessa. Eu e você podemos mudar de ideia. Deus não muda de ideia. A Bíblia diz que em Deus não há variação de dúvida, não há sombra de dúvida. Palavra dada para Deus é palavra que está no nível de fidelidade, será cumprida. E a Bíblia diz: e a promessa é para vocês, para os seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o vosso Deus, chamar. Deus age e se manifesta através da geração. Deus tem essa visão. Pastor, mas eu não... É geração tanto física, como geração espiritual. Quantas pessoas aqui poderiam dizer: eu sou pai espiritual dessa pessoa, eu sou mãe espiritual dessa pessoa. Essa pessoa nasceu de novo, porque eu estive lá ao lado dela pregando o Evangelho. Não é só a geração física, filhos, filhas, é a geração espiritual também. Aqui em Atos está relacionado a uma promessa que tem a ver com algo espiritual. Algo que é um marco na vida da igreja, que é a descida do Espírito Santo. O cumprimento da promessa. Algo que fortaleceu e nos tornou feitos de Jesus e de Deus. Então, cada geração tem a sua importância. Deus age através da geração. Deus se move através da geração. E é interessante pensar nessa perspectiva. Um dos grandes exemplos e grandes ensinamentos que ficou marcado na história de Israel é a Páscoa. A Páscoa é um dos eventos que é o evento outdoor. É o evento publicidade total de Deus para com o seu povo. É algo que Deus deixou dizer assim: todas as vezes vocês vão comemorar. Todos os anos vocês vão comemorar. E a Páscoa, ela tem uma perspectiva de instrução, de lembrança. É algo muito didático.
é algo que é para ser lembrado sempre, daquilo que Deus fez, dos feitos poderosos que Deus fez, que Deus realizou coisas tremendas. Deus abriu o mar, Deus trouxe pragas, Deus livrou o seu povo de um carrasco, de uma nação carrasca daquela época. E é interessante que a Páscoa é esse instrumento de ensino, é esse instrumento de algo que Deus vai se revelando através da história. Deus faz marcos com a gente. Você certamente tem marcos na sua vida. Você tem momentos na sua história, ainda que você seja jovem, bem novo. Você tem momentos que são momentos marcos na sua vida, e que todas as vezes que algo passa por aquele momento, ele te traz alguma lembrança. Ele te revela alguma coisa, boa ou ruim. Nós temos essas páginas registradas, bem guardadas dentro de nós, na nossa alma, na nossa psique, coisas que Deus fez, mudou, transformou na nossa vida. A geração, reconectar geração, tem a ver com a visão de Deus. Uma pastora que trabalha também com crianças, chamada Daphne Kirk, além de pastora, ela é escritora. Ela tem uma frase que eu gostaria de falar para os irmãos. Cada geração tem a responsabilidade de conhecer o seu coração e de viver os seus planos, para que a geração seguinte possa continuar neles. É uma missão séria. E essa missão desemboca no quê? Para que esta geração viva a plenitude da glória de Deus na sua vida, é o que ela diz. Cada geração tem uma responsabilidade. É interessante quando nós olhamos para o finalzinho do Antigo Testamento, lá em Malaquias. Depois Deus fica em silêncio 400 anos. Já parou para pensar nisso? Que Deus se cala. O povo fazia sacrifício, Deus não falava nada. Que o povo cantava, ia para a igreja lá e não acontecia nada. 400 anos calado, em silêncio. Mas o último livro do profeta Malaquias do Antigo Testamento termina no capítulo 4, versículo 6, dizendo: e ele, Deus, converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E Deus se cala. Geração. Filhos, pais, filhos. E depois, quando Deus volta a se revelar, lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 17, aparece a mesma palavra. E ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Isso é cura das gerações. Cura da geração. Você pode ser curado hoje da sua geração. Olha que coisa maravilhosa. Você vem de uma história de geração em geração, e aquela coisa, e agora Jesus fala: chegou. Eis que vou estabelecer nova vida, novo tempo, novo momento, nova história. A Bíblia diz, chama isso de nova criatura, onde as coisas velhas ficam para trás, cravadas na cruz de Cristo, no sacrifício de Jesus. Tem gente que adora andar dizendo: minha família é amaldiçoada, minha família é amaldiçoada. Você está em Jesus? Eu estou, mas minha família é amaldiçoada. Não, você está em Jesus? Eu estou, graças a Deus, mas minha família é amaldiçoada. Quebra isso, irmão. Porque Jesus levou na cruz isso. Cancela hoje isso em nome de Jesus e faz com que aquilo que foi ruim do passado, da geração passada, frutifica para a graça para frente. É a nova história. Minha família, todo mundo morre. Quebra isso, diz: Senhor, a minha família pode morrer, mas vai estar na tua mão e na tua direção. E não tem jeito, todo mundo morre mesmo, né? Tem gente que esquece o óbvio. Mas é um começo novo. Dizer, em nome de Jesus, Senhor, está cancelado isso. Mateus 18 diz que Deus nos deu uma autoridade como igreja, como seu povo. Tudo aquilo que a gente desligar na terra, Deus desliga no céu. É algo que a gente não entende. É algo tão extraordinariamente espiritual, que às vezes até se assusta. A gente tem medo. Será que eu posso usar isso mesmo? Será que eu tenho direito de fazer isso? Será que eu tenho direito de cancelar? Será que eu tenho direito de pedir para Deus cancelar no céu? Será que eu tenho direito a isso? Sim, está na Bíblia.
É palavra de Deus para mim, para a sua vida. Ele diz, tudo que você ligar, também terá sido ligado na face dos céus. Isso é uma dinâmica extraordinária que nós temos na nossa vida. Nós vamos ver um vídeo agora, peço a sua atenção. Na fazenda do meu avô havia uma escola primária e ali funcionava também a igreja. Então nós tínhamos culto quartas-feiras à noite, igual a igreja nossa, e no domingo, e escola dominical. Ali nós aprendemos muitas histórias da Bíblia e muitos hinos, cantávamos muitos hinos. Depois, mamãe viveu 91 anos e criou 6 filhos. Ela nos ensinou a amar a Deus, a amar a palavra de Deus e a amar a nossa igreja. Mamãe, ela nos ensinou, ela lia a Bíblia e praticava. Ela viveu aquilo que ela aprendeu na palavra. Então nos ensinou a amar o trabalho, a valorizar o trabalho. Mamãe nos sustentou costurando e dando pensão. Ela também nos ensinou a valorizar as oportunidades. Não era fácil, mas nós estudamos porque ela nos impulsionava a isso. Formou 4 professores e um médico. Mamãe nos ensinou o propósito, a capacidade de servir, a humildade, a vida simples, a paciência e o perdão, que nos fez não sermos pessoas amargas. Mamãe foi para nós assim, e ela era muito alegre, tinha um grande senso de humor. Nos ensinou também a viver contente. Mamãe olhava para nós, a gente via no olhar dela a alegria, o ânimo, era uma vida contagiante. E eu via na minha mãe, eu via e experimentava o grande amor de Deus. Amém. Isso é geração impactando outra geração. Quero agradecer à família Campos Vicentino, que não são 2, né? Vocês vão ver outros vídeos aí, contando um pouco essa experiência, que são 5 gerações no Senhor. 5 gerações no Senhor. Dona Esmeralda é a 3ª. A influência daqueles que servem ao Senhor, não só algo espiritual, mas algo que é relacionado à vida. Valores tão simples, tão preciosos, que formam um cidadão, que formam uma pessoa de bem, e que não só também uma pessoa de bem, um cidadão, mas que joga e produz, impulsiona para a eternidade. Essa é a grande diferença. Tem muita gente boa não conhecendo o céu. E o maior privilégio que nós temos é de poder ser um trampolim para a vida das gerações, para encontrar Jesus, para estar face a face com Ele. Um dia você vai morrer. E quem você vai encontrar? Quem você vai desfrutar da presença? É interessante que lá em EP, no Ministério Infantil, uma vez um casal chegou desesperado: pastor, nós estamos muito preocupados porque nós não sabemos se a nossa filha ela está em Jesus. E eu falei para eles: vocês já tiveram o privilégio, porque é um privilégio, é de vocês isso, não é meu, não é da igreja, é o privilégio de vocês. Vocês já sentaram, vocês já instruíram, vocês já oportunizaram para que ela possa aceitar Jesus como o Senhor da sua vida? Não, pastor, nunca fizemos isso, não sabemos como fazer. Eu vou ensinar vocês, e vocês vão ter o privilégio de fazer isso. E tempos depois eles vieram chorando, muito felizes: pastor, a Débora aceitou Jesus. Isso é um privilégio. É você que tem que fazer isso. Pastor, sou adolescente, calma lá, nem estou namorando ainda. E também calma lá, você também. Mas um dia vai acontecer, um dia vai chegar lá. As gerações, nós somos impactados por isso, e nós precisamos permitir que Deus use tudo isso na nossa vida. A segunda coisa que eu queria que você meditasse comigo, a primeira é que é a visão de Deus a geração. Foi Deus que criou isso, foi Deus que projetou isso. Então valorize isso, não jogue isso, não jogue esse projeto chamado geração.
vidas, pessoas. A segunda coisa é que reconectar gerações tem a ver com entender a interdependência das gerações. Nós dependemos uns dos outros. Eu preciso de você, você precisa de mim. Como diz a musiquinha, nós precisamos de Cristo. Nós dependemos uns dos outros, não dá. A galera depende um do outro. A molecada depende um do outro. A molecadinha aqui da frente depende uma da outra. É aqui que eles formam os seus primeiros passos, seus ciclos de amizade, na escola também. Isso é desenvolvimento social, desenvolvimento pessoal, emocional. E tem a ver com a espiritualidade também. Quando as criancinhas saem daqui e vão lá para trás para ouvir uma mensagem como você está ouvindo agora. Algo que Deus oportuniza para a gente ouvir. Ele prepara para a gente ouvir. Às vezes é a mesma historinha que ele já ouviu uma semana atrás. Mas não tem problema, porque o Deus dele está agindo através daquela palavra. Como está agindo através dessa palavra, que é poder de Deus para a salvação. Interdependência tem a ver com a minha necessidade de você e você de mim. E nós de Cristo. Isso é sério. Isso é muito importante para a nossa vida. Olha só o versículo 5 e o versículo 6 do Salmo 78. Não feche o seu aplicativo nem a sua Bíblia. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei. E ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. É geração conectada com a outra, para poder fazer a diferença. O seu filho que veio aqui à frente, ou seu priminho, seu irmão, seu neto, um dia vai ser bênção na vida do outro. Isso é uma conexão de geração, produzindo vida e não morte. Você já está fazendo isso, certamente, nós temos feito isso. E esse é o projeto de Deus. E é interessante olhar para o tempo que a gente vive hoje também. Depois de alguns anos eu voltei lá para estudar na academia, né? Eu estou fazendo pedagogia. E uma coisa que eu percebo, não há Deus. Não há Deus. Não há Deus. Não há verdades mais. Não há ideologias corretas e verdades absolutas mais. Nós vivemos num mundo secularizado, sem verdade absoluta. Nós vivemos um mundo impessoal, cada vez mais um distante do outro. Observe, se você for parar para pensar, eu estava pensando sobre esse texto, meditando toda essa semana, eu falei assim, olha como o diabo é malandro e sujo. Ele quer quebrar o ciclo de gerações. Ele quer parar a geração. Porque fazendo isso, não tem continuidade. É óbvio isso, é claro você dizendo, pastor, você descobriu isso agora. Claro que não. Mas é uma percepção que a gente precisa ter. Não vai mais haver geração. Há um projeto mundano e satânico de não haver mais geração. A quebra. Você sabe do que eu estou dizendo, né? E como que as coisas vão acontecer se Deus tem um projeto sobre a geração? Se Deus tem um propósito sobre a geração? Nós estamos entrando numa fase onde nós não precisamos mais das gerações. Não precisamos mais das pessoas. Nem em casa. A gente não precisa mais um do outro. Esse dia atrás, lá em casa, a Juliana falou assim, Theo, arruma o seu quarto. Mamãe, criança não pode trabalhar. É mole? Eu falei, rapaz, se eu te pego. Eu não estava em casa. Mamãe, criança não pode trabalhar. É isso porque hoje no Plano Nacional de Educação tem que ensinar o ECA para a criança. E não pode trabalhar. E é trabalho? Ou obrigação? É uma crise de geração. Crise, isso vem vindo.
Isso é um alerta, nós precisamos uns dos outros. Nós dependemos uns dos outros. A responsabilidade é sua. E ela fez tudinho. Porque não é trabalho, é obrigação. É responsabilidade. Mas infelizmente, também há uma crise na geração adulta. Há uma crise na família, há uma crise entre os pais, que estão perdendo a sua autoridade, a sua autonomia. E talvez isso atinja você aí em cima, galerinha. O seu pai e a sua mãe é autoridade sobre você. Lá em EP, uma vez a menina me procurou, uma mocinha lá, adolescente, pastor, meu pai me proibiu de vir na igreja. E o que eu faço? Obedece ele. Pastor, mas meu pai é um endemoniado e não sei o quê. Obedece ele. 2 semanas depois ela estava na igreja. Princípio de autoridade. Está sendo quebrado nas gerações isso. Talvez muitas crianças vão ouvir o primeiro não da semana dela na escola ou na igreja. Porque é uma crise nas nossas gerações mesmo. E nós estamos perdendo essa autonomia e essa autoridade. E nós precisamos pensar sobre isso. Nós precisamos nos relacionar. A gente fala, criança, ai não, criança dá muito trabalho, faz muito barulho, faz mesmo. Você não viu aqui na frente na hora da oração? Tinha uns quase se matando aqui. É assim mesmo. Tinha umas que assim, ai, você sentou no meu lugar, sai daí, aquele meu lugar, não sabia que oração, né? É assim mesmo, dá trabalho. Mas os discípulos um dia foram repreendidos. Que eles não estavam deixando as crianças chegar para Jesus. Jesus falou assim, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. A gente diz assim, adolescente não trabalha nem Lucas. A gente fala assim, adolescente é tudo aborrecente. Não é não. Não é não. Jesus, quando tinha 12 anos, foi lá prestar culto a Deus. E com 12 anos sentou com os doutores e começou a trocar uma ideia. Começou a trocar uma conversa. Com os homens da lei. E Maria e José desligadão. Pensa em 2 pais desligados. Foi embora com a caravana. Entrou no busão da caravana e foi embora. Chegou lá na cidade. Gente, cadê Jesus? Voltaram, tudo apavorado, como se eles não tivessem errado. Tudo apavorado, querendo dar de moral para Jesus. Mas como já se viu, você não vai... Ele falou assim, eu estou na casa do meu pai. Eu estou na casa do meu pai. Tranquilo. Na paz do Senhor. Cumprindo o propósito dele com 12 anos. Sabendo o que estava fazendo. Pensa isso. Às vezes é a nossa maneira que dificulta a reconexão com as gerações ou estar conectado com as gerações. A gente fala do jovem autossuficiente. E aí muitos são mesmo. Pega o carro lá, a saia toda. Acho que nunca vai acontecer nada. Nada, não, comigo não acontece nada. Mas a Bíblia escreveu algo tremendo para os jovens em 1 João 2. Ele diz assim, jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes. A palavra de Deus está firme em vocês e vocês têm vencido o cramunhão. Vocês têm vencido o diabo. Olha isso. Aí o mais novo fala assim, mas adulto é tudo chato. Às vezes a gente é mesmo. Mas a Bíblia também escreveu, lá em 1 João, capítulo 2, ele diz assim, versículo 14. Pais no sentido de pessoas mais maduras, pessoas adultas. Eu vos escrevi porque vocês conhecem Deus. Então vivam como alguém que conhece o Pai. Forte isso. E aí a gente olha para os mais velhinhos, para os idosos, porque velho não produz, mas idoso produz. Diria um amigo meu que é idoso. E ele diz assim, a gente diz assim, ai, velho também dá um trabalho, idoso dá um trabalho, eles também são chatos, não gostam de nada que os mais novos fazem. E a Bíblia diz lá em Joel, dizendo o seguinte, os velhos sonharão. E sonhar é continuar vivo, é continuar produzindo, é continuar fazendo. A importância das gerações na nossa vida, a gente vai ver mais um vídeo sobre isso. Eu sou a 4ª geração do Evangelho na família. E quando pequena, ir para a igreja era também estar com a família. Que os meus tios, os meus primos, a gente estava sempre junto. Era gostoso vir para a igreja, encontrar todo mundo, continuar a conversa do café, do almoço, junto, das festas. E uma coisa que marcou muito a minha vida é que o evangelho que os meus pais viveram
né? A minha mãe vive até hoje, nos fizeram ficar firmes com o Senhor. Eu e os meus irmãos, nós saímos de casa, eu e a minha irmã Raquel fomos para São Paulo, o Aristeu e o Daniel foram para o Nordeste, e aonde a gente estava, a gente procurou uma igreja, nós nos envolvemos com a igreja, trabalhamos nas igrejas que estávamos, porque era o que a gente aprendeu com o papai e com a mamãe. Eles sempre serviram ao Senhor, sempre dedicaram o seu tempo para os diferentes ministérios, e a gente também acabou fazendo isso por vontade própria, né? E uma coisa que me marca muito hoje é que eu tenho ouvido muita gente falar que se sente filho da minha mãe. E eu acho uma coisa legal, porque nem eu nem os meus irmãos, nós vemos problema nisso. Porque a gente sabe o lugar que a gente tem e a gente sabe que cabe mais gente no coração dela, né? E eu penso, o que eu vou deixar para os meus filhos também? O que eu vou conseguir transmitir desse evangelho para que eles continuem a crer no Senhor e a glorificar o nome dele. Isso é um privilégio, viu, irmãos? Não é para exaltar essa família, isso é um privilégio, eles estão compartilhando com a gente a sua história. Sabe, o pastor Billy Graham disse que cada geração é crucial e estratégica também, para que a obra de Deus e aquilo que Deus tem para fazer na história da humanidade aconteça. Cada geração é crucial para acontecer. O Salmo 145, 4 diz: uma geração contará a outra a grandiosidade dos feitos do Senhor. É as gerações que contam. É eu e você, ao longo da nossa jornada, que nós vamos contar. Essa semana eu dei para o Theo uma Bíblia devocional, muito boa, do Eugene Peterson. É isso? E é muito boa. E aí ele olhou para mim e falou assim: e tem brinquedo? Falei: tem, filho, mas depois. Hoje é só o livro. Criança tem essa dinâmica, né? Eu quero contar para ele os grandes feitos de Deus. Essa é uma responsabilidade minha. E um dia é dele. Não posso ficar preocupado com isso. Um dia é dele. A minha parte eu tenho que fazer. Você, na sua geração, tem que fazer. A função é sua, a obrigação é sua. A outra, cabe a ela fazer. Você é jovem, você é adolescente, lá na escola, aonde você está, é sua obrigação impactar a sua geração. Com o seu jeito de ser, com a sua maneira de ser. Eu morria de medo de ser crente. Porque eu tenho umas famílias das bandas de lá, e aí lá não pode nada. Era tudo uns ensaios, uns negócios assim, não podia. Aí eu falava assim: eu não quero virar crente, porque eu gostava de jogar bola, e os lá de lá não jogam. E eu falei: não, isso é desesperador para mim. Então eu falava assim: eu não vou virar crente nunca, né? E aí por quê? Eu achava que não podia, né, fazer algumas coisas. E o que você fizer, você tem a obrigação de impactar através da sua própria vida, através do que você é, do jeito que você é. Não há mudança, você não precisa entrar numa caixinha. Seja quem você é e com sua história, daquilo que Deus está colocando na sua mão para fazer. Influencie, faça diferente. Faça diferente. Na idade que você estiver, faça diferença. O professor Rui, hoje cedo, deu um testemunho falando que ele ficou doente, né? E chega uma fase que não tem jeito mesmo, né, seu Rui? Ficou doente. Ele falou: mas eu acho que Deus tinha um propósito. E o propósito foi que no quarto eu falei de Jesus para um cidadão que estava lá, e ele se converteu. E às vezes é mesmo, né? Às vezes Deus leva a gente a viver e passar por situações que a gente não faz ideia, a gente não desejava, a gente não queria, mas às vezes Deus colocou você ali e vai colocar você em situações para você fazer a diferença. Então faça, porque uma geração pode depender de você. Uma geração pode ter toda a sua história mudada por causa de você. Eles não estão aqui mais em nossa igreja, estão em outra igreja, mas a Altina e o Roberto era muito amigo do meu pai, jogou com meu pai lá na época da Prudentina, 1963, lá atrásão. E aí, eu devia um favor para essa família, porque eles tinham me colocado no Curitinha para jogar. Lá atrás também, bem velho isso que eu estou falando. E eu devia o favor para ele, e ele me ligou 9 vezes, para me fazer o convite para eu ir no acampamento onde eu me converti.
9 vezes. E eu falava, não, eu não vou, muito obrigado. Não, eu não vou, muito obrigado. Ainda cheguei e encontrei o Gerismar, amigo de infância, só Jesus na causa. Era uma benção. Eu falei, rapaz, esse acampamento vai ser uma coisa de louco. Eu passei o acampamento inteiro ouvindo no walkie-talkie lá, né? Walkman, ouvindo. Mas na última pregação, eu me lembro que era o pastor Paulo, falou sobre João 3,16. Na última pregação eu tirei para ouvir o que aquele senhor ia falar. E ali Deus me alcançou. Porque alguém que talvez não precisava ter nada a ver comigo, mudou a história inteirinha da minha geração. Talvez Deus vai usar você para mudar a história de uma geração, de uma família. Então seja bênção na mão do Senhor. Não se omita. Seja bênção na mão do Senhor. E eu quero terminar novamente a gente vendo mais um vídeo. Bom, eu sou a 5ª geração, né, de cristão na família. E meu pai, ele passou um tempo no Nordeste, né? Meu avô foi para lá pelo serviço e tal, e foi meu tio e meu pai. E meu pai, nesse tempo que ele passou no Nordeste, ele nunca, assim, ele sempre procurou a igreja, ele foi na igreja, então ele tinha bem enraizado toda a parte que minha avó e meu avô passaram para ele. E meu pai, ele casou com uma moça lá, não cristã, e ele, através dele, a minha família, por parte de mãe, conheceu a Jesus. Então meu pai foi um elo, né, entre as famílias para o evangelho. Depois meu pai vem para São Paulo e ficamos em Presidente Prudente. E nós frequentávamos aqui a central, e no meio do caminho assim surge o imprevisto de irmos para João Ramalho. Então meu comércio lá em João Ramalho, e meu pai teve que se mudar. E a gente frequentava aqui e começou a ficar complicado, né? Porque são 60 quilômetros de distância. E meu pai olhava e falava, bom, temos que criar dentro da igreja. Lá não tinha assim, a presbiteriana, que ele frequentava na época. E meu pai fazia o esforço de vir sexta, ou passar final de semana, ou mesmo ele vinha no domingo. Nós acordávamos cedo e víamos para a escola dominical. Então meu pai, ele sempre priorizou o ensino da palavra para mim e para o meu irmão. Nós sempre frequentamos a escola dominical e os cultos à noite. Às vezes meu pai, ele precisava ir embora no domingo à tarde, e minha tia e minha avó que me levavam depois do culto da noite. Então assim, a questão da perseverança e também do compromisso com a palavra, né? E para enraizar o que meu pai passou, o que minha avó passou para o meu pai, e o que eu vou passar para os meus filhos também, no futuro. Sou a 5ª geração dos mais novos, e eu aprendi bastante assim de estar dentro da igreja, de crescer no ambiente cristão. E desde criança, assim, meus pais trouxeram para dentro de casa os livros, os DVDs. E foi assim também que eu entreguei minha vida para Jesus, assistindo um DVD. E os versículos que a minha mãe sempre cobrava da gente, grudava nas paredes os versículos que a gente decorava bastante, lia bastante a Bíblia, contava umas histórias, as histórias da Bíblia. Hinos, a gente aprendia música, a gente também. De ver a minha mãe, assim, a minha avó, minhas tias, todo mundo trabalhando assim, hoje também eu ajudo na igreja. E isso é bom. Coisa boa, não é? Olhar tudo isso é bom. Isso é bom, né, Luísa? Muito bom, gente. Isso é bom mesmo. Isso é um projeto de Deus. Se tudo que eu tinha para dizer, o que eu quero dizer é que a geração é um projeto de Deus. Está no propósito de Deus. Não interrompa a sua geração. E seja a bênção na geração de outras pessoas, para que essas pessoas possam ser bênção nas outras gerações, e nas outras gerações, e nas outras gerações, e que o versículo 7 se cumpra.
Vamos lá? Já fechou o aplicativo? Fecha não, abençoado. Não acabou o sermão, não. Aqui nós prega mesmo. Martelo é bom. Versículo 7 diz: então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles porão, não esquecerão e obedecerão. Esse é a maior bênção de Deus para a nossa vida, e Deus conta comigo e com você para que isso aconteça. Jesus, em João 17, orou: Pai, eu oro para que eles sejam um. Isso é conexão. Conexão. Como o Senhor é em mim e eu sou no Senhor. Para que o mundo creia que o Senhor me enviou. E tem mais, ele diz: quando vocês tiverem amor uns pelos outros, pelas gerações. Uma igreja que diz que não dá para adolescente compartilhar com idosos é uma igreja que não está bem. Porque Ruth e Noemi influenciou a vida de Ruth a ponto dela dizer: o teu Deus será o meu Deus, e o teu povo será o meu povo. Uma mulher mais velha, ajudando uma mais nova. Nós precisamos entender essa unidade que Jesus orou por mim e por você, amém? E reconectar aquilo que está desligado da nossa história, da nossa vida. E ser bênção na vida daqueles que estão desconectados, quebrados, esmiuçados, machucados, destruídos. Porque Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Quem veio para matar e roubar e destruir é o diabo. Que a Bíblia diz que pela autoridade que há do nome de Jesus, está debaixo do estrado dos nossos pés. E a gente tem que assumir isso como autoridade espiritual sobre a nossa vida e sobre a nossa casa e dizer: eu e a minha casa, a minha geração, serviremos ao Senhor. Amém?